Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana, gente. Carolina Rocha, doutora Carolina Rocha, historiadora maravilhosa, que esteve aqui no canal em live, inclusive aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link da live que ela deu uma aula espetacular aqui no canal. Quero ler agora o lançamento desta mulher maravilhosa. A culpa é do diabo, o que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso. Carolina Rocha, historiadora. E eu quero ler um trecho, gente, tem tanta coisa aqui, tanta coisa importante. E eu quero ler aqui um trecho intitulado Abusos em Nome de Deus. Em 30 de abril de 2016, fui convidada para dar uma palestra sobre intolerância religiosa em uma escola da periferia do Rio de Janeiro, o que para mim é algo muito importante, poder compartilhar e trocar saberes. Desde 2013 eu circulava em escolas públicas falando de racismo, de negritude, de juventude e de intolerância. Apresentei na ocasião alguns dados sobre a pesquisa desenvolvida na universidade e falei de meu trabalho de campo nas favelas do bairro onde morava, a maior delas a favela do Pente. Estávamos sentados no chão, em roda, haviam biscoitos e café. Nada formal, sabe? Um encontro cheio de adolescentes, de professores e de líderes comunitários, de religiosidades diversas, tentando elaborar estratégias coletivas para lidar com a ofensiva cada vez maior contra a comunidade de terreiros. Eu já conhecia a Ziza de vista, frequentamos alguns sambas juntas. Ô mulher bonita, daquelas que a gente diz santa melanina. Tem mulher preta que você olha e acha que tem 25 anos e aí do nada a nega diz que já passou dos 50. Imagina! Fica impossível de esconder a cara de espanto. Esse era o caso dela. Bonita, altiva, sempre muito bem vestida e sorridente. Nesse dia, ela também estava na roda conosco, e em dado momento me interpelou com a voz baixinha, quase sussurrando. Se esse dono do pente fosse daqui, já tinha morrido. Oi? Hein? Eu fiquei querendo saber mais, mas ela agiu como se não tivesse nada de relevante para dizer. O dono do pente, a quem se referia, era Bomani, o chefe do varejo do tráfico de drogas, responsável por ordenar o fechamento de dezenas de terreiros de umbanda e de candomblé na favela Pente e nas adjacências, após a sua aproximação com grupos religiosos evangélicos. A favela do Pente ficava a muitos quilômetros de distância da área onde eu estava. Continuamos conversando em círculo por mais de uma hora e várias pessoas me relataram que já tinham ouvido falar da aproximação do tráfico de drogas com algumas igrejas pela repercussão nos jornais, mas não achavam que pudesse ser real, afinal, isso nunca tinha acontecido próximo dali. Tocou o sinal do recreio. As crianças saíram alvoroçadas. A, a Ziza foi se retirando também, mas de fininho, em direção à saída. Arrumei as coisas correndo, troquei alguns abraços com conhecidos e desconhecidos, peguei um cafezinho e saí aos pulos dali para encontrá-la. Ela estava próxima ao portão do acesso à rua, com um semblante preocupado, mas de quem me esperava. Perguntei se ela podia me explicar melhor a história. Ela disse que sim, mas não ali. Saímos da escola e fomos para um bar no outro lado da calçada. Ela me disse que podia contar, mas não queria ser exposta. Sabe como é, aqui as paredes têm ouvido. Eu garanti que seria sigilosa, apesar de nesse momento não compreender bem qual poderia ser o segredo. O tal fulano do pente, amigo do traficante daqui, tentou impor essa religião aqui, mas a mulherada da favela não deixou, porque aqui ele não tem vez, não. Se esse dono do pente fosse da espiga, já tinha morrido. Ziza falava com o rosto vermelho e ia ficando enfurecida. É importante dizer que ela é de uma tradicional família quilombola e colabora com diversos projetos sociais na favela da Espiga, onde mora, e onde também fica a escola em que estávamos. Ela continuava falando e me contou que por volta do ano de 2006, o chefe do Pente, Bomani, que já estava propagando sua nova fé e fechando as casas de axé locais, tinha se aproximado do chefe da Espiga, apresentado alguns pastores influentes e sugerido que fizessem a mesma coisa em seu território.
Segundo lhe contaram, o Pente e o Espiga têm relações estreitas em relação ao comércio de drogas. Os dois complexos de favelas fazem parte da mesma facção criminosa, o Terceiro Comando Puro, TCP. Aziza me disse que Lucas Santos Borges, conhecido como Danço, era o chefe do varejo de drogas ilícitas na Espiga e contava com o apoio de seus dois irmãos, o Leque e o Dume. Eu já tinha ouvido falar em Danço, os moradores da Espiga o apontavam como um bandido extremamente violento. Aziza concordava, mas fazia uma ressalva. Ele era justo. Segundo ela, havia muitos boatos de que ele tinha feito um pacto com o demônio porque fazia sacrifícios humanos, o que na prática significava matar seus rivais e beber sangue. Ninguém confirmava que já tinha presenciado a cena, mas havia histórias a respeito. Era considerado o próprio diabo nas descrições de algumas pessoas. Segundo Aziza, ele era um cara que tinha boca e não falava, sempre trabalhou, de repente virou essa coisa toda, de matar, de cortar cabeça, isso e aquilo. Ele nunca tinha usado droga, passou a fumar, cheirar, bebia cachaça pura. Aí, quando ele não estava muito bem, aí diziam que ele estava meio que incorporado, entendeu? Mas era muito temido. Danço frequentava terreiros de umbanda e de candomblé e apoiava a religião na favela. Entretanto, uma das suas irmãs mais velhas, Núbia, que se tornou pastora de uma igreja evangélica na área, teria ameaçado fechar algumas casas de santo com o apoio de Leque de Dume, então recém-convertidos. Aziza contou que Núbia era autoritária, ela se achava dona do espiga. Ela abriu uma igreja aqui na comunidade e falou que ia acabar com centros espíritas, sendo que aqui a nossa comunidade tem voz, seja com o tráfico ou seja com qualquer um, porque a maioria dos traficantes são crias do local e ainda tem o respeito à localidade, aos moradores e aos mais velhos. Não deu muito certo esse plano dela, mas eles chegaram a ir a algumas casas de santo, quebrar santo, entendeu? Na época, a avó Chiesa, pertencente a uma família tradicional de parteiras, indignada com os boatos e os desmandos da pastora, provocou os varejistas de drogas e os confrontou, questionando se teriam poder e coragem para fechar a sua casa de umbanda. Segundo a Ziza, nenhum deles ousou procurar vó Chiesa, parteira, benzedeira e mãe de santo na espiga há mais de 70 anos. No entanto, outras casas religiosas foram ameaçadas e quebradas. Então, a Espiga já é uma comunidade conhecida por essa resistência cultural, na verdade. É fundada por negros descendentes de escravos que eles já vieram dessa veia de resistência. Então, até hoje, esses ensinamentos de resistência continuam muito aflorados, porque assim, muita gente saiu da Espiga que melhorou de vida e tal, foram para outros lugares. Mas existe muita gente tradicional da época antiga, como a avó Chiesa, entendeu? Que é muito respeitada, né? Tradicionalmente pelo poder paralelo, que é o tráfico de droga, pelos moradores, por todo mundo. Ainda nessa época, a Ziza, em conjunto com outras mulheres da Espiga, procuraram Danço para denunciar o que chamavam de abusos feitos em nome de Deus, e o varejista reagiu, desautorizando os irmãos e garantindo que todos pudessem expressar sua religião livremente. Aí ele falou assim: do portão de sua casa para dentro, quem manda é você. Você pode fazer o que você quiser. E diz que fui eu que mandei. Se isso é a ordem dos meus irmãos, eu estou contradizendo essa ordem, porque quem manda nessa porra sou eu. Danço foi assassinado poucos anos depois e seu irmão Dume se uniu a outro varejista de drogas ilícitas na área, conhecido como Nilo, nomeado anteriormente pelo próprio Danço como seu sucessor, pois assim estava garantido por mais algum tempo o domínio do grupo de sua família na Espiga. Dume morreu em seguida e hoje a favela é toda dominada por Nilo, que tem simpatia pelo discurso e pelas práticas de algumas igrejas evangélicas. Em relação à fé adotada por ele, a Ziza diz: hoje, o cara que rege se converteu também, né? É de igreja evangélica. Aqui, de vez em quando, tem cultos na rua e tal, mas ele não se mete na religião de ninguém. Ele fala o seguinte: cada um com sua religião. Ele respeita. Ele já foi espírita. Ele falou que teve desilusões na religião e ele não quis mais. Se afastou e virou evangélico. Mas ele não se mete, ele até ajuda. Esse aqui é um trecho das muitas
questões que Carolina Rocha traz em relação à realidade do racismo religioso no Brasil. Eu me lembro de 2019 eu estar lecionando grego e hebraico numa faculdade teológica aqui em Curitiba, e ter alunos de outras regiões do Brasil. E eu comentar sobre esse namoro entre igrejas evangélicas e os traficantes da favela, né? E ele publicamente me desafiou e disse que não, que era mentira, que eu estava falando mentira em sala de aula. Essa foi uma das muitas vezes que ele me desafiou e publicamente até me desrespeitou, naquela faculdade. Veio no final do ano me pedir perdão quando estava sozinho, sem ninguém por perto comigo. Porque assim, né, o pessoal humilha a gente em público, mas pede desculpas no privado, né. E é assim, ele era mais um dos que estavam encobrindo uma realidade que Carolina Rocha, uma historiadora de primeira, traz aqui descaradamente, mostrando a realidade do racismo religioso no Brasil, com dados, com informações, com narrativas como essa, com basicamente descrições de realidades como essa, e que não saem, perdendo em nada por um tratado histórico da realidade, sociológico da realidade brasileira. Eu recomendo esse material, A Culpa é do Diabo, que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso, com extremo respeito, com extrema reverência e com muita pesquisa. Para quem quer realmente saber do que se trata, para quem quer entender o que é racismo religioso e se somar na luta contra ele. Gente, Carolina Rocha, um livro fantástico. A Culpa é do Diabo. Não percam. Ótimas leituras para vocês. Eu vou colocar aqui na descrição as referências dessa obra maravilhosa, junto com o link da live que Carolina Rocha participou aqui no canal. Boas leituras, ótima semana e até a próxima.